Você acompanha a partir de agora Pronto Atendimento. Aqui, a sua pergunta será respondida pela ótica da doutrina espírita. Olá, obrigado pela audiência aqui na Rede Boa Nova de Rádio FM 85,5 na faixa estendida. E breve também no FM 77,9, também na faixa estendida, mas aí é Sorocaba e região, hein? Estamos chegando também com a FM em Sorocaba e que bom poder estarmos migrando para o FM por aí. Um abraço a todos de Sorocaba que acompanham a nossa Rede Boa Nova de Rádio. Estamos ainda no AM também, claro, mas em algum momento, o AM será desligado. E pelo que eu tenho ouvido aqui, não está longe não, hein? E você poderá, se acontecer e você ainda não tiver comprado um rádio que tenha a faixa estendida para você acompanhar a nossa programação, você vai ouvir pelos aplicativos, baixar aí no seu celular o aplicativo da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, ou então também pelo nosso site, portalmundomaior.com.br. Mas bacana se você tiver aí o rádio. Quando você for adquirir um rádio novo para ouvir a Rádio Boa Nova, seja São Paulo, seja Sorocaba, dá uma olhadinha lá na caixa, no que, né? A parte de informações, se compreende aquela faixa estendida que estará ou o dial de Sorocaba, se for aí, ou o de São Paulo, para quem é de Guarulhos e tudo mais. Aqui Guarulhos e região, melhor dizendo, né? Porque você não vai ouvir se fosse a de São Paulo estando em Sorocaba ou vice-versa. Beleza? Mas por enquanto estamos aqui, olha, FM, AM, YouTube, estamos com várias maneiras de você acompanhar. Porém, eu quero informar que hoje, como é feriado, esse programa ele é inédito, porém gravado. Então, não teremos as participações dos ouvintes. Aliás, temos algumas perguntas que já haviam chegado anteriormente, mas então acabamos aqui de conversar, de fazermos da seguinte forma: trazemos questões relacionadas a conflitos familiares e também, já que estamos no mês do meio ambiente, né, vamos falar disso. Nós temos a nossa responsabilidade diante da natureza, do nosso planeta, ou seja, aquele papo que a gente tem quando está sentado ali na sala, entre amigos. Vamos fazer dessa forma. Eu, Alexandre Anselmo, juntamente com Deise Mansano e também Kátia Pelle. Olá, tudo bem, Deise? Oi, Ale, bom dia, tudo bem com você? Ai, que bom que a gente se falou hoje, né? Estamos aí num programa gravado com perguntas inéditas, mas com muito carinho para você, querido ouvinte, telespectador, e a Kátia junto com a gente, toda uma gama de pessoas aí na produção, né? Que possamos ter um programa supimpa com ou sem a Marlene. A Marlene está aí, entra, não entra, não sei se ela vai conseguir entrar, mas vai ser as meninas de quinta aqui com nível alto. Tudo bem, vamos lá, Lê. Muito bem. Tudo bem, Kátia? Olá você, Deise, olá você, querido ouvinte, que sempre está aí, participante, fazendo com que este programa aconteça da melhor maneira possível, da maneira sempre muito especial. Vamos lá para mais um Pronto Atendimento. Vamos para a nossa prece, que sempre é assim que começamos. Quem vai fazer? Então, queria contar, querido ouvinte, telespectador, se você estiver apropriado, né, a fechar os olhos, mas se estiver no carro, fazendo alguma atividade, vai escutando, vai entrando nesse clima gostoso de pedir, de louvar, né, que é o que a prece faz. Então, nós vamos pedindo a espiritualidade que nos rodeia, a espiritualidade que faz parte
deste grupo de amigos da Fundação Espírita André Luiz. Pedimos para que possamos entrar nessa vibração gostosa desses amigos espirituais, para que entremos em sintonia com o bem, com o amor, com a reciprocidade e a paz. Então nós vamos adentrando a esta vibração gostosa e pedindo a esses bons amigos que vão até os nossos lares, as nossas casas, nossos trabalhos, que visitem todos os nossos parentes, amigos, vizinhos, e que também essa vibração muito gostosa e amorosa que vocês propiciam a nós possam envolver numa luz muito intensa e muito forte todo o nosso planeta e todos os mandatários que possam ter essa reconexão com o divino e pensar no povo, pensar no planeta, pensar realmente na paz. E com esta paz, nós adentramos os nossos lares, todos os ambientes, nós imprimimos esta paz, este amor que nós todos estamos recebendo e todos aqueles que convivem conosco, ao entrar, possam receber essa chuva de amor, de paz e de carinho que estamos recebendo. Pedimos ao Pai da vida suas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja nosso pronto atendimento. Então, reforçando que hoje feriado, programa inédito, né? Mas sem as ligações hoje. Temos algumas perguntas anteriores aqui e também falaremos sobre conflitos familiares e também sobre esse mês tão importante que é o mês do meio ambiente, né? Nós temos aí uma responsabilidade com esse nosso planeta, essa nossa casa, né? É uma casa gigante com tantos cômodos que a gente nem conhece todos, nem quem mora neles, ou seja, é o planeta, né? Distante, pessoal longe, do outro lado do oceano, não temos ideia de quem são, né? Mas, a não ser as pessoas que viajam muito assim, que já atravessaram o oceano para lá e para cá, e as pessoas até conhecem, mas quem não foi, não conhece tanta gente por aí, né? Culturas, tal, mas é a nossa casa, tá vendo? Os irmãos de uma mesma casa, mas que casa gigante. Enfim, né? Tem muito conflito nessa casa terra aqui, hein? Tem também, infelizmente, tantos conflitos em diversos países que a gente nem sabe. Gente, continente africano, quanta coisa está acontecendo. Tem a questão aí da Ucrânia, Israel, são lugares onde... E tem outros que a gente já nem cita mais, porque surgem novos conflitos e a gente acaba também, a mídia acaba deixando de mostrar, né? A gente gostaria de mostrar o final desses conflitos. Mas nós vamos falar dos familiares, dos conflitos familiares que podem ser desafiadores, mas compreender as dinâmicas e também buscar formas saudáveis de comunicação pode ajudar e muito, hein? E talvez algumas dessas situações pode ressoar o que você pensa ou como você sente. Então vamos lá começar com essa questão dos conflitos. Depois eu venho com as perguntas que aqui ainda tínhamos de um outro momento e passaremos também a falar sobre o meio ambiente.
Então vamos lá, nós pensamos assim, então resguardar aqui alguns nomes, mas outros também participaram anonimamente, então vamos fazer assim com esse programa, vou trazer as perguntas. Meus pais sempre comparam as minhas conquistas com as do meu irmão, e isso não me faz sentir adequado. E eu queria saber como posso abordar esse tipo de situação com eles sem que cause mais tensão na minha família. Kátia. Opa, desculpa, estou pensando que eu já estou num mundo de regeneração onde eu não preciso falar com a boca. Vamos lá. Essa é uma questão muito comum, muito apropriada e muito importante, sabe, Alê? Porque nós nos vemos mergulhados todos os dias nas famílias com esse tipo de problema. Então, meu querido, não se sinta sozinho nesse tipo de problema. É muito comum acontecer esse tipo de comparação dentro de casa. Olha, o teu irmão faz assim, olha, a tua irmã faz assado, olha, por que que você não age como o teu primo, por exemplo, ou então o teu irmão mais velho, ou então a tua irmã mais nova, enfim, esse tipo de comparação realmente acontece. E muitas vezes os nossos pais, ou aqueles que são responsáveis por nós, tomam essas atitudes a fim de nos auxiliar, mas nem sempre é o correto a fazer. Por quê? Porque nós, enquanto espíritos imortais, com a nossa jornada individual e única, temos que percorrer o nosso caminho, que também é único e exclusivo. Nós, é óbvio, vivemos em sociedade, a família é a primeira micro-sociedade, do qual devemos observar, aprender, ter como exemplo, sim, aprender com o mais próximo possível, que são os nossos parentes, mas isso não quer dizer repetir ou ter que usar comparativos para tomar decisões sempre que possíveis. Então, o que a gente deve fazer é sempre que possível, isso sim, é sentar e conversar, abrir-se, a mostrar o coração e o sentimento e dizer: olha, isso não está me ajudando, isso está me afetando negativamente. Será que poderemos tomar um outro caminho, uma outra forma, um outro tipo de abordagem? Será que vocês podem me ajudar de uma outra maneira? E aí sim, tentar conciliar ideias, exemplos, e quem sabe, com uma nova abordagem, conseguir então seguir no plano social de juntos seguir em frente. Muito bem. Vamos lá para a próxima pergunta, Deise Mansano. Minha irmã sempre ignora os meus sentimentos e ridiculariza as minhas preocupações. Já tentei conversar, mas ela não leva a sério. Como faço para estabelecer um limite saudável com ela? Às vezes nós não conseguimos estabelecer um limite com os parentes próximos por conta da nossa intimidade. Nós temos no nosso lar, nós respiramos o mesmo hálito, né? Como fala na doutrina dos espíritos, respiramos o mesmo hálito desse padrão aí familiar. E como temos intimidade, é difícil essa situação. Como falaria aqui a nossa Kátia Pelle, não é difícil, mas é um pouquinho trabalhoso, é um pouquinho muito trabalhoso. É o seguinte, nós temos que, quando acontece, não deixar para lá, porque muitas vezes acontece tão corriqueiramente que a gente acaba deixando para lá, né? Mas aconteceu, respirar, toma um golinho d'água,
assenta um pouquinho os pensamentos, né? Porque responder na hora, eu sempre falei isso. Responder na hora sempre sai besteira. Porque a gente está quente, as nossas relações estão aí fervendo e você acaba falando coisa que não deve. Assenta um pouquinho os pensamentos, veja um modo melhor de falar e falar assim, olha, no mesmo dia, se possível, se não no dia seguinte. Mas não demore muito para falar, porque senão nós temos isso em nós. Ah, já foi, deixa para lá. E esse já foi, deixa para lá, nós deixamos portas abertas, frestas, para que entre novamente essa mesma mensagem negativa. Então, se coloque quantas vezes for necessário. Vai uma hora, vai cansar de ouvir a mesma coisa. Olha, eu já te falei, eu não gosto desse tipo de brincadeira, porque faz algumas brincadeiras, realmente leva-se na brincadeira, mas está maltratando, está falando coisas que nós não gostamos. Ah, mas era brincadeira, você não sabe brincar? Não. Desse jeito eu não sei brincar. Então, quer brincar comigo? Vamos brincar de outra coisa. Vamos brincar de jogo de adivinhação, de mímica, dança da cadeira. Vamos fazer qualquer outra coisa, menos esse tipo de brincadeira. Fale, mas fale sem brigar, num tom onde ela vai escutar, porque geralmente quando a gente grita, quando a gente briga, as pessoas acabam não escutando, né? E fazem repetidamente a mesma coisa. Então, seja constante, fale sempre, que isso também vai fazer bem para você. O que que a gente faz no psicólogo? A gente fala, né? Então, nós colocamos para fora. Então, fale. Isso sempre vai fazer bem para você, tá bom? Beijo grande, obrigada pela pergunta, viu? Vamos nós com a Cida de São Paulo. Cida, obrigado, hein? O marido da minha mãe, ele tenta colocar regras pesadas aqui em casa, mas a minha mãe parece concordar com o que ele faz. Sinto que perdi a minha voz na família. Como eu vou fazer para me posicionar sem magoar? É uma questão delicadíssima, né? Essa questão familiar, porque cada caso é um caso. Nós temos sempre que lembrar do passado, presente, e o que a gente faz deste presente é o que virá o futuro. Então, é assim, a sua mãe concorda com o companheiro dela, que é o marido, dele ter a voz mais forte. Por qual motivo? Qual é o contexto? E nisso você se sente, vamos dizer, o lado mais fraco dessa corda, onde tem perdido a voz, não tem ressonância aquilo que você traça, aquilo que você faz, aquilo que você fala. Não seria o caso também, aliás, pelo visto, a tônica hoje vai ser a gente repetir muito uma frase: sentar e conversar. Não deixar passar. Por quê? Porque as famílias hoje em dia, por conta de correria, por conta do excesso do individualismo, tem se tornado muito o eu, o ego, e não aberto ao coletivo, que é a família. E por conta disso, as pessoas têm se tornado muito solitárias, mesmo estando em família. E neste, vamos dizer assim, coletivo solitário, não se tem dado nem ouvido, nem prestado atenção no que se tem dito, mas no que se quer falar pura e tão somente, né? E isso em todos os campos, em todos os lados da família. E tem sido a grande toada e o grande problema de todas as famílias. Muitos pais querendo que os filhos façam exatamente como eles querem, o que eles querem.
não levando em consideração a nova geração, a nova maneira de enxergar o mundo. Isso é um problema? É um problema. De outro modo, os filhos, como sempre, não dão a oportunidade de abrir vamos dizer assim, as portas de um bom entendimento, de uma conversa, de uma troca de ideias, de dizer, olha, você precisa me ouvir. Você tem que me dar a chance de falar. Eu preciso me expor. Será que você me dá essa chance? Quem sabe, você traçando esse tipo de abordagem, você não vai abrir campo e demonstrar para o marido da sua mãe, como você mesmo colocou, dar a ele a visão de que você está se sentindo isolada e que você não quer se sentir isolada, que você quer fazer parte. Fale, demonstre isso, mas sem ataques, e sim com ideias e com a boa vontade. Muito bem. Vamos trazer aqui a Sandra de Itaquera. Zona Leste somos nós, hein? Grande abraço. Bom dia, meus amados. Eu estou precisando de saber sobre o meu filho que partiu tem 4 meses. Não consigo acalmar meu coração. Ele era bondoso e na saída da escola foi ver uns amigos no campinho aqui de futebol e não voltou para casa. Depois acharam ele lá em Ferraz, num rio. Meu coração está destruído. Tomo passe, mas não dou conta. Ore por minha vida. Você está passando realmente por uma prova muito difícil. Perder, entre aspas, como todo mundo fala, né? Um filho, não é natural. Natural são os filhos perderem, entre aspas, os pais. Então, realmente é uma prova bastante difícil. Que bom que você está aqui. Que bom que você escreveu. Escrevendo, falando, se entregando nessa dor, porque é uma dor, é um luto, e é um luto que você tem que passar. Porque se você fingir que não está tudo bem, e começar a falar para as outras pessoas, não, está tudo bem, eu estou passando bem, eu estou trabalhando nisso direitinho, vai ser uma coisa muito superficial. As pessoas vão entender que você não quer conversar, não falam sobre o assunto, e nesta hora, o melhor é falar. Fale, converse, vai tomar passe, converse com as pessoas lá na casa espírita que você vai. Vai em igreja, vai onde você achar que vai encontrar essa paz. Faça prece, faça a oração, se entregue realmente a uma oração, porque você sabe, você está aqui conosco, você não perdeu nada, né? O filho está vivo. Isso você pode ter a certeza absoluta. Seu filho vive. E você está passando por um luto, imagine ele. Ele também vai passar por esse luto. Porque era novo, era apegado a você, e tinha na cabecinha dele muitos planos para aqui, para a vida na Terra. Então, ele vai levar isso, né? A gente não vira santinho, nem diabinho desencarnando. Nós desencarnamos igualzinho o que nós somos agora, com os nossos sentimentos, as nossas vontades, as nossas querências, né? Então, meu amor, você vai fazer isso, vai continuar fazendo, mas vai dando um tempo para você repensar
em tudo aquilo que você conversar com os outros, que há necessidade de falar. E vai repensando, não remoendo, repensando como eu falei, como eu abordei, o que eu posso tirar de lição do que os outros me passaram, aquela força, palavras como você precisa ser resignada. E eu reforço, a resignação aí é premente, mas é uma resignação ativa, onde você se resigna, mas você vai procurar motivos para se levantar novamente e trabalhar essa sua vida material, porque nós todos temos uma missão na nossa vida. E essa missão você vai completar com galardia. Você vai porque você passou, está passando por uma prova bastante difícil e vai passar com a ajuda que você está procurando. E se essa ajuda você vê que ainda está fraquinha, procure ajuda médica. Procure um psicólogo. Procure, sim, esse movimento da saúde, porque às vezes nós ficamos tão triste que os nossos hormônios da felicidade ficam lá embutidinho, né? E ele precisa, acordar novamente. Aí um remedinho cai bem, mas não agora. Agora vamos trabalhar a resiliência ativa. Tá bom, meu amor? Fica com Deus. Continue mandando suas cartinhas, suas mensagens para cá, que com toda certeza, todos que estão escutando estão mandando muitas vibrações de paz e de resignação a você. Beijo grande, viu? Muito bem, vamos lá com a Anônima. Depois tem Raquel também do Tatuapé. Vamos antes aqui com essa, porque os irmãos mais velhos tratam a gente mais novos como se fosse criança. Queria ser respeitado também. Queria um jeito de fazer ele perceber que cresci e tenho opinião. Pergunta do meu filho, é a Sandra do Vila Rio, Guarulhos. Vila Rio fica lá próximo às casas André Luiz. Essa pergunta, né? Até porque nós temos uma questão cultural, né? É uma questão que nós trazemos aí de encarnações e encarnações que devemos respeitar os mais velhos. Nós trazemos isso no nosso inconsciente. É natural. Respeitemos os mais velhos. Então, não precisa nem o pai passar isso para a gente, que a gente já cresce meio que o maior cuida do menor. É natural, é intrínseco, né? Então, a gente já vem com isso. Então, parte daí. É natural. O mais forte cuida do mais fraco. O maior cuida do menor. Portanto, o mais velho tem mais responsabilidade perante o mais novo. Vem daí, é natural, faz parte. Então, se você quer que o seu irmão mais velho te enxergue como um ser já resolvido, já maduro, você vai conseguir através do exemplo, das suas ações, das suas atitudes. E se, por um acaso, o seu irmão, percebendo que você já tem atitude, já tem maturidade, já dá o exemplo e ainda assim não te respeitar, saiba que esse teu irmão pode estar com um pouquinho assim de medo de perder o respeito que você tem por ele. É ciúmes, é medo de, meu irmão não vai mais precisar de mim. Tente vasculhar se o seu irmão não está querendo chamar a atenção de você só por isso, só por querer ter você perto dele. E se não for, aí, meu amigo, chama ele para junto de você e conversa com ele. Mano, é o seguinte, nós não precisamos mais, porque eu já sou um adulto,
eu espero que você já seja um adulto. Agora, se você for uma criança ou um adolescente de, 12 anos e o teu irmão já tenha 20, aí você ainda vai ter a obrigação social de ouvir e ter que respeitar, por mais que você seja um gênio, por mais que você já seja e já tenha uma maturidade, socialmente você ainda vai precisar respeitar o teu irmão já adulto, ok? Precisa, é uma questão social e de colocação cultural. Porém, a tua maturidade, as tuas ações é que vão dar ali, vamos dizer assim, o alimento para que haja esse respeito e a sua vez perante as situações. Mas muita calma nessa hora, porque se você tiver, sim, essa maturidade, este respeito, ele virá naturalmente. Não se preocupe e não tente também se impor. A sua moral é que vai se colocar naturalmente, tá bom? Beijão. Muito bem, vamos lá. Raquel de, onde eu falei o bairro. Raquel, Tatuapé. Sinto que sou a única da família que sempre precisa ceder e resolver os problemas dos outros. E queria que entendessem que não quero ficar nisso a vida toda, mas sei lá como mudar isso. Tudo bem, lindeza? Às vezes, na família, nós somos quem resolve. E tudo bem. Aceitar isso é um pouco de maturidade chegando. Você percebeu isso, você está nisso, mas você não quer. Então, você tem que chegar na família e conversar com essa família e dizer: olha, eu posso até aqui. Daqui para frente, né? Vocês resolvem. Mas olha, Raquel, vou te contar um segredinho. Quando a gente vem na família para resolver, você vem para resolver do começo ao fim. Então, desde pequenina, você vai tendo mais maturidade na família, às vezes mais maturidade até que pai, mãe, avô, tio, e percebendo isso porque a gente vai criando uma sintonia, como fala, né, no livro dos Espíritos, na Gênese, desculpa, nós vamos criando o pessoal chama de aura, e a gente chama esqueci o nome, mas é uma sintonia ao nosso redor. E essa sintonia ao nosso redor, entre aspas, aura, nós vamos realmente, eles, os parentes, aqueles que pedem as coisas para nós resolvermos, nós atraímos, porque nós somos mais maduros. Então, você sendo mais madura, isso atrai, isso faz com que as pessoas cheguem até você. Então, quando chegar, e dependendo do tipo do problema a resolver, você faz assim: olha, isso eu poderia resolver, mas sabe, vamos conversar? Você sabe que você poderia resolver isso com esse movimento? Se você fizer isso, eu vou dar uma sugestão. Se você fizer isso, você fala para a pessoa. Se você fizer isso, você sabe que você consegue resolver sozinho? Que tal? Você vai fazendo com que essas pessoas que estão ao seu lado, pai, mãe, irmão, tio, avô, vão também sentindo, além da gratidão, porque às vezes não sabe resolver. Então, chega até você para resolver. Então, você, como uma boa professora, você vai chegar e vai falar: olha,
Se fosse eu, eu resolveria de tal jeito. Que tal você tentar? Ah, se não der certo, você fala comigo, a gente resolve de um outro jeito. Olha que legal. São várias maneiras, como falou a Kátia, várias maneiras que nós encontramos de conversar com as pessoas, porque as pessoas são diferentes, tanto na sua vida material, como na sua vivência espiritual. E essa vivência espiritual que nós trazemos, mais madura na família, é que faz com que essa atração se efetue. Mas você tem condições de, apesar de não ser tão velha, né? Vamos dizer assim, de idade, você é mais madura espiritual. Faça isso. Se der certo, escreve aí pra gente. Olha, sabe que deu certo? A gente vai ficar muito feliz, tá bom? Beijo grande para você, lindeza. Muito bem. Aqui perto no Secap tem o Décio. Bom dia, queria saber como posso publicar umas psicografias que recebo. Na casa de um amigo fazemos evangelho no lar e vou guardando as mensagens que são dirigidas para todos. Acho que tem aproveitamento e poderia ajudar as pessoas. Devo fazer isso ou vocês acham que pode dar problema? Abraço aos ouvintes, que sou fã da TV. Interessante essa pergunta, né? Até porque, geralmente, o que o Espiritismo fala? Se você pegar o livro dos médiuns, Kardec dá todo o trâmite de como um grupo deve agir. Então, esse seu grupo tem psicografia. Então, na psicografia, depois de que acontece, este grupo deve pegar essas psicografias e lê-las. Após lê-las, deve passar pelo crivo da razão. Esse conteúdo está de acordo, tem bom tom, tem bom senso, tem senso crítico, está falando alguma coisa mirabolante, fantasiosa, esotérica, mística. Se vocês acham que não tem a capacidade de analisar, e tudo bem não ter, e é sempre muito bom querer ouvir uma terceira opinião, uma opinião balizada por um outro grupo, é sempre muito bom, peça para que uma federativa ou uma outra casa espírita faça isso, que tenha um grupo organizado mediúnico. Por exemplo, a USE, ou então a Federação Espírita do estado, do local onde você está, ou a FEB, enfim, procure uma federativa ou um grupo maior, onde haja pessoas que tenham estudo da doutrina dos espíritos e que possam fazer a avaliação criteriosa deste conteúdo. E após isso, eles, ajudando a vocês, possam levar este conteúdo que foi passado para alguma editora, ou dessas federativas, ou alguma editora do gosto de vocês. Aí é com vocês, né? Ou particular, ou mesmo qualquer outra editora. E então mandar para frente os trâmites para fazer a impressão de um livro. É assim que deve ser feito. Muito bem, vamos trazer aqui uma última pergunta e passar aqui, o tempo está voando, né? Que feriado que está voando o tempo. E aí a gente vai trazer aqui pelo menos umas 2 perguntas aí para a gente falar também sobre o meio ambiente, tá bom? Esse mês. Eu gostaria de saber se quando um espírito desencarnado se olha no espelho desse plano carnal, se ele se vê. Vai pensar o seguinte: quando a gente acende um fósforo ou uma vela e nós colocamos assim no espelho, a gente só vai ver a vela, a gente só vai ver o fósforo. A luz nós não enxergamos. Então, aquele
espírito envolvido no seu perispírito, ele pode se materializar, não é mesmo? Mas um espírito qualquer que esteja passando por aqui, porque a gente sabe que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, e ele olhar no espelhinho que tem aqui do lado, e ele não tem a intenção de fazer todo aquele trâmite de se materializar, aí quem vai assustar sou eu. E ele se olhar no espelho, ele vai se enxergar, mas a grande maioria não é assim, né? Então, um espírito que esteja passando em qualquer lugar que tenha um espelho, não, ele não vai se enxergar, porque o perispírito dele está envolvendo o espírito, mas não está nessa parte mediúnica, essa parte onde nós fazemos experimentos, né? Foi feito muito no passado. Agora tem pouco, mas ainda tem. Onde há materialização e tudo mais, se houver materialização, com toda certeza ele vai aparecer no espelho. Se não, não. Obrigada pela pergunta, um beijo grande. Muito bem, vamos nessa do meio ambiente. Esse mês estamos falando sobre essa questão tão importante. Então, Kátia Pelle, se acreditamos na reencarnação e que voltaremos à Terra, como podemos justificar a destruição do meio ambiente que será o lar de nossas futuras existências? Sem possibilidade alguma da gente fazer isso, não é verdade? Porque se eu destruir, se eu não arrumar a minha cama, como é que eu vou dormir na minha cama, né? Arrumada? Como é que eu posso querer uma cama arrumada se eu não arrumar? Como é que eu posso querer almoçar se eu não fizer o almoço? Então, como é que eu posso querer voltar num planeta se eu não cuidar deste planeta? Não dá, gente. É impensável uma condição dessa. Impensável. E outra coisa, como é que eu posso querer que o planeta continue me dando tudo que ele pode me dar, se eu não cuidar deste planeta da maneira correta e fazer o uso e fruto da maneira correta, sem ter os excessos, né? Sem querer tirar demais dela, e sim apenas o necessário. Então, a gente precisa ter o bom senso, ter vamos dizer assim, o amor e o respeito, lembrando que somos seres imortais e que não estamos no topo da pirâmide de dizer, nesse planetinho eu não volto mais, queridão. Ledo engano. Nós vamos voltar aqui ainda, sabe-se lá quantas vezes. Então, vamos cuidar deste planeta. Vamos cuidar não só deste planeta, mas desse universo. Porque nós temos muito que reencarnar neste universo que Deus nos deu para que a gente faça bom uso. Então, vamos cuidar. É simples assim. E Deise, o Livro dos Espíritos menciona que o progresso moral acompanha o progresso intelectual. Podemos então dizer que a consciência ambiental é um sinal de evolução espiritual? Com toda certeza, Lê. Eu vi um dia desses uma reportagenzinha, né? A pessoa estava vestida, parecia que ela ia para outro planeta, ia lá para a Lua, mas vestida bem caracterizada, pulverizando as plantações. E aí, escrito embaixo, se precisa de todo esse aparato, toda esse aparato para pulverizar esse veneno, será que vai ser bom para a gente comer? E assim, como a Kátia comentou agora, esse veneno vai para a terra, esse veneno vai para a água, e a água é uma fonte esgotável, não é inesgotável. Nós sempre escutamos sobre isso. Devemos
carecemos de ter essa consciência em tudo. Então, quando nós crescermos intelectualmente, tanto quanto na parte moral, na parte espiritual, é um avião que vai alçar voo. Por enquanto, o avião está meio capenguinho assim, né? O avião está crescendo muito, a ciência, ainda bem, está crescendo muito. Quebrou alguma coisa? Reconstitui o corpo e a alma, como eu brinco, né? Porque para de doer, arruma olhos, arruma perna, arruma tudo. Que bom, a ciência está crescendo e muito, temos vacinas e tudo mais para várias coisas. E na parte moral, nós estamos crescendo, nós ainda estamos dando risada para a piadinha preconceituosa? Ou a gente não dá risada e as pessoas percebem que a gente não gosta? A gente está olhando para os lados, para a natureza? Então é isso, Ale, o progresso é fatal. Nós vamos progredir, só que temos um tempo e esse tempo vai depender de nós todos. Ah, mas todo mundo vai ter que fazer? Não. Num planeta de regeneração, o mal ainda vai existir, mas em menor proporção. Que possamos ser as pessoas do bem nesse mundo de regeneração, a voltar, não aquelas pessoinhas ignorantes, voltando no mundo de regeneração para poder aprender com os mais velhos espiritualmente falando. É isso, Ale. Beleza de programa, feriado. Agradecendo a você que acompanhou aqui esse programa inédito, embora gravado, juntamente com Deise Mansano e Kátia Pelle. Deise, obrigado. Eu que agradeço muito, muito gostoso esse reencontro, muito gostoso estar aqui com Alexandre Anselmo, Kátia Pelle. Marlene estará no próximo programa com toda certeza, ela vai arrumar o computadorzinho dela. E você, querido ouvinte, telespectador, que sempre nos honram com a sua presença. Um beijo enorme, um abração bem grande. Kátia, obrigado também. Obrigada a você, Ale, obrigada, Deise, por essa oportunidade, óbvio. Obrigada a você, querido ouvinte, por ter enviado essas perguntas tão importantes, tão interessantes no dia de hoje, que a gente possa ter a nossa consciência cada vez mais despertas e conscientes com relação a tudo, para que a gente possa, então, termos dias melhores. Um beijão para todos e até a próxima. Com Jefferson Carvalho na geração da Rádio Boa Nova e Rogério Palma na geração da TV Mundo Maior, eu, Alexandre Anselmo, agradeço a você pela audiência. E continue por aqui. Até a próxima. Você acompanhou Pronto Atendimento.